Olá, pessoal. O quanto nós conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem ou que nos ofenderam? Esse é o tema de hoje, da nossa reflexão, do nosso Vida Feliz. Um bom dia para quem está aí ao vivo, como é o caso da minha cunhada, Marta, meu primo Neto, Luiz Martins, amigão querido, Lourdes Valéria. Que bom que vocês podem estar ao vivo. Minha gratidão também a vocês que veem o nosso vídeo, as nossas reflexões também depois. Bom dia, Marcelo Nunes, outro amigão querido também. Enfim, gente, então nós estamos aqui, deixa eu só ligar aqui. Estamos aqui a postos, como sempre, para começar a nossa semana já pensando na vida, pensando em alguns aspectos que são fundamentais. Luísa, querida, Canuto, meu amor, Mariângela, bom dia Geraldo, Lulu. Pensando em alguns aspectos que são muito importantes. A maioria dos temas que nós trazemos aqui são muito interessantes, nos levam a reflexões, e muitos dos aspectos que às vezes nos consomem, fazem com que nós soframos e que nós não damos a devida atenção. Então a nossa ideia, como vocês já sabem, do nosso projeto é exatamente poder de alguma forma ajudar. Opa, Carol, querida, bom dia! Quinta-feira estou chegando aí também, hein? Para ver meus netinhos queridos. Que bom. Enfim, então hoje o nosso tema é esse: perdoar sempre. Rosa, amiga querida também. Perdoar sempre, Paulo? Sempre? Mas a ideia é exatamente essa. Mas vamos ver o que a Joana de Ângeles traz para nós em relação a esse tema. E ele está aqui na mensagem número 52 do livro Vida Feliz. Então vamos lá, ela fala assim, ó: o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Age sempre assim e viverás. Difícil, né? Com certeza, não é fácil. E ela começa o texto dela se referindo ao verdadeiro perdão, ao perdão real, que é aquele em que nós esquecemos o mal recebido, o mal que nos foi feito. É claro que, João Luiz, é claro que é difícil, muitas vezes, nós esquecermos totalmente de algo doloroso que foi feito contra nós. É muito difícil, nós sabemos disso, né? Mas, na verdade, bom dia, João Luiz, o José Luiz, não sei, né? É o Golias, bom dia, Golias. Porque, na verdade, eu entendo que o esquecer é algo muito difícil. Mas se nós não guardarmos o ressentimento, como ela orienta aqui, esse perdão ele vai ser cada vez mais difícil. Sabemos que existem situações que acontecem nas vidas de muitas pessoas extremamente dolorosas. Coisas assim, até mesmo bárbaras, que fazem com que as pessoas guardem uma mágoa
até mesmo rancor em função daquele mal que foi cometido para com elas. A gente sabe que isso realmente acontece, né? Mas ela chama atenção que a lembrança desse episódio, essa lembrança vai sempre de alguma maneira se manifestar de forma dolorosa em nós. É um sentimento muito ruim, né? Então, o que ela sugere é que de alguma forma nós tentemos trabalhar esse sentimento que volta e meia vem à tona quando nós nos lembramos da ocasião que aconteceu, o episódio, da pessoa através da qual esse episódio aconteceu em relação a nós. Então, como nós podemos agir, trabalhar para que esse sentimento ele seja amenizado, ou ele não gere em mim, né, uma dor tão intensa? Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. E ela ainda pede, Andréia, querida, ainda está pela França, minha amiga, e ela ainda pede que, dentro desse contexto, ela ainda sobe um pouco o sarrafo, como a gente costuma dizer, pessoal do esporte, né? Ela ainda sobe um pouco o sarrafo, porque além de ela sugerir que nós trabalhemos esse sentimento em nós igualmente agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos sob a possibilidade de perdoar. Ou seja, a nós está sendo dada uma chance, a partir de algo ruim que aconteceu conosco, que foi feito para conosco, nós agradecemos a oportunidade de perdoar. Porque realmente o perdão, ele é um sentimento assim extremamente nobre. Extremamente nobre. E Jesus, um dos grandes avatares, um beijo na Cláudia aí também, minha querida, um dos grandes avatares, o maior de todos que já passou aqui pela Terra, quando ele sugeriu, quando perguntado quantas vezes deveríamos perdoar aquele que nos ofende, ele falou 7 vezes, a pessoa pergunta para ele, ele falou não, perdoai 70 vezes 7 vezes, ou seja, o máximo que nós pudermos perdoar, sim, nós estaríamos no caminho que ele sugere. Ou seja, perdoar sempre. Perdoar sempre. Até porque nós sabemos que as pessoas se aproximam de nós das mais variadas maneiras, agem sobre nós igualmente das mais variadas maneiras. E nem sempre essa aproximação ela é amistosa. Às vezes as pessoas se aproximam de nós, nos agridem, nos atacam, né, nos fazem mal, né? Marcelo está falando aqui, na sexta-feira foi mesmo um colega de trabalho extremamente rude. Se fosse em outros tempos eu reagiria, mas deixei para lá e ainda me despedi depois do expediente estar progredindo. Mas a ideia é exatamente essa. Se a gente for parar para pensar, né, nós todos vivenciamos hoje consequências das nossas atitudes do passado, né? O Ana Lu Novaes, querida. Então, muitas vezes a gente não entende porque nós estamos passando por determinada experiência dolorosa vinda de alguém, e às vezes é alguém muito próximo a nós, alguém da família, né? Então, é algo que escapa às vezes do nosso entendimento. E quando a gente tenta entender que por trás daquela agressão existe, obviamente, todo um mundo, todo um universo daquela pessoa que está exercendo essa influência sobre nós, existe uma história. Aquela pessoa muitas vezes não está pura e simplesmente nos atacando por atacar. Tem toda uma história, tem todo um rol de experiências imensos que hoje constitui aquela pessoa. Então, eu sei que não é fácil, gente, porque uma coisa é nós conseguirmos a questão do perdão com coisas, às vezes, como o Marcelo acabou de citar aqui, um mal entendido, uma resposta atravessada, uma atitude grosseira. Isso talvez seja até fácil, como o Marcelo conseguiu, da gente conseguir perdoar.
a pessoa não está num bom dia, ou realmente eu tive uma parcela de responsabilidade em relação a isso que aconteceu. Agora, existem situações que atravessam os séculos. Para nós que entendemos que vivemos várias experiências antes dessa atual, várias reencarnações, então existem situações terríveis que nós muitas vezes fomos os responsáveis por elas ou sofremos as consequências dessas atitudes. E hoje talvez estejamos convivendo com essas pessoas do passado com as quais nós tivemos esse tipo de entrevero. E às vezes são coisas muito graves, muito graves. E talvez esse tipo de entendimento facilite a nossa atitude, a nossa compreensão em relação ao porquê aquela situação está acontecendo. Agora é óbvio que isso não vai evitar que nós nos magoemos, que nós fiquemos tristes, que nós fiquemos até mesmo arrasados, dependendo da situação que aconteça para conosco. Mas ela chama a atenção para uma coisa muito interessante. O nosso esforço em perdoar, ele pode ser lá na frente, né, um advogado em nossa própria causa. Né? Sabe lá, se algum dia lá na frente nós vamos precisar do perdão de alguém? Não é? Então, o nosso exercício hoje para tentar perdoar aquele que nos ofenderam, que nos ofendem, né, ele é fundamental. Porque talvez lá atrás nós já tenhamos necessitado do perdão de alguém. Talvez lá na frente nós vamos precisar do perdão de alguém também. E nós vamos gostar muito, né? Porque às vezes nós cometemos alguns atos dos quais nós nos arrependemos quase que imediatamente. Mas a mágoa, ela já foi lançada, já foi realizada. A pessoa já está triste, já está machucada por nós. E a gente às vezes vai gostar imensamente que aquela pessoa nos perdoe. Então, da nossa parte, vamos tentar perdoar. Porque na própria prece do Pai Nosso, né, que dizem que saiu exatamente da boca de Jesus, ele pede perdoar as nossas faltas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, é um esforço, óbvio, né? Um esforço. Se nós vamos conseguir ou não, aí são outros 500. Porém, vale a tentativa, tá? Porque ela finaliza a mensagem, belíssima por sinal, muito profunda, falando: perdoar é sempre melhor para quem o faz. Então, quando nós perdoamos, nós retiramos do nosso coração, retiramos do nosso ser aquele ressentimento doloroso, aquela dor. A gente não vai esquecer. Muito provavelmente nós não vamos esquecer. Mas a lembrança daquele episódio não vai gerar em nós um desconforto, uma raiva, um ressentimento, uma mágoa. Vamos pensar nisso com muito carinho, porque é uma questão de autopreservação. Se eu quero estar bem, se eu quero estar com a minha consciência tranquila, eu vou fazer o máximo que está ao meu alcance para fazer gerar de mim só coisas boas, né? É o caminho. E perdoar aquele que nos ofenderam ou que ainda nos ofendem, sem dúvida nenhuma, é um caminho a ser percorrido. Tá bom, meus queridos? Guilherme, querido, tá entrando aí também. Lucas Vitor, um beijo para todos vocês, meus queridos. Uma ótima semana para todos. E na próxima segunda-feira estamos aí para mais um temazinho espinhoso, mas que vale muito a pena nós pararmos para refletir. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês.